falando a respeito da captura do ditador Nicolás Maduro, agora com o professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Alexandre Coelho. Um bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Estevão. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Professor, estamos aqui no dia depois da captura do ditador Nicolás Maduro. Estamos tentando projetar este cenário de futuro para a Venezuela e nós gostaríamos que o senhor pudesse nos ajudar a entender o que nós podemos encontrar a respeito de sucessão do governo venezuelano a partir de agora. Pois é. Inicialmente, o que se esperava era que que Donald Trump indicasse a Marina Corina Machado ou alguém ali da oposição venezuelana para assumir o poder, né? Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário, ou seja, Donald Trump ele disse que a Maria Corina ela não teria o respeito do povo venezuelano e, portanto, não poderia assumir a presidência da Venezuela ou, como ela própria indicou, o seu indicado na época que foi eleito de acordo com as análises internacionais. Bom, nada disso ocorreu. Eu falei, inclusive, no meio do ano passado, quando a Maria Corina, inclusive, tinha elogiado Donald Trump e estava apoiando as medidas de Donald Trump, tanto internas quanto externas, de que era muito perigoso ela estar ao lado de Donald Trump ou dela apoiar Donald Trump em suas medidas externas e internas. E de fato é o que me parece, né? Se você diz um ditado, se não me engano, de Henry Kissinger, que diz que se você é aliado dos Estados Unidos, isso pode ser inclusive fatal para os seus interesses, né? E parece que essa frase está tendo um efeito real. Bom, fora isso, me parece que a Delcy Rodrigues está em conversação com o governo americano, pelo menos foi o que me parece Marco Rubio disse ontem, inclusive, de que ela disse que faria todo o possível para colaborar com o governo norte-americano, né? Embora a retórica dela seja diferente, na prática, o que ela tem demonstrado é um apoio a essa invasão ou a captura de Maduro, né? Então, portanto, me parece que os Estados Unidos devem, nesse período de transição que Donald Trump disse, ou seja, que ele anunciou ontem, que de fato nós não temos os detalhes desse plano de transição, mas me parece que ou seria a Delcy Rodrigues, que vai tentar aí manter o governo, pelo menos do ponto de vista tradicional, e do ponto de vista estrutural, não podemos nos esquecer do Diosdado Cabello, que ele sim é estrutura, o ministro do interior da Venezuela é que coordena aí as Forças Armadas e que mantém a estrutura que era antes comandada, entre aspas, por Maduro, é comandada por Diosdado Cabello. Então, nós teríamos uma face externa da Venezuela, que seria a Delcy Rodrigues, e uma face interna, estrutural, que seria o Diosdado Cabello, mantendo a estrutura de autoritarismo, de ditadura, talvez até pior do que durante o governo Maduro. Esse é um dos cenários que a gente pode ver daqui para frente em relação à Venezuela. Mas, professor, existe alguma chance do rompimento total, por exemplo, do regime socialista que é aplicado hoje na Venezuela, já que a sua figura líder foi capturada? Pois é, não acredito na possibilidade dessa ruptura do sistema atual, principalmente depois do discurso de Donald Trump ontem.
em que, na verdade, o que ele está transmitindo, a mensagem que ele nos transmite é a seguinte: desde que o novo governo que eu empossar, ou seja, que eu aprovar após um determinado período de transição, esteja alinhado aos meus interesses, ou alinhado aos interesses das multinacionais petrolíferas norte-americanas, como a Chevron e a ExxonMobil, por exemplo, desde que esse novo governo esteja alinhado aos meus interesses, não importa muito o viés ideológico de quem vai assumir o governo, né? Notadamente depois que ele coloca de lado, né, a oposição, praticamente, quando ele simplesmente diz que a Maria Corina Machado não tem condições de governar a Venezuela, né? Que não teria o apoio do povo venezuelano, mas não sei se isso é bem verdade, que ela não tem o apoio do povo venezuelano. Mas, de qualquer forma, independentemente do viés ideológico que vai assumir agora na Venezuela, o que importa é que quem ele colocar no governo esteja alinhado aos seus interesses, nem que para isso seja o próprio Diosdado Cabello, o que eu acho, de qualquer forma, muito estranho, porque ele é que tem estruturado e mantido a estrutura de autoritarismo por trás do Maduro, né? E a Delcy, inclusive, ela é pior do ponto de vista ideológico, inclusive, que o próprio Maduro, né? Então, eu estou realmente aqui pensando quem é que pode assumir, fora alguém que esteja alguma. Duvido que algum membro do governo americano tenha a capacidade, já não tem legitimidade, quanto mais capacidade de ficar durante um período de transição no governo venezuelano, né? Professor, ontem, por exemplo, né, nós tínhamos as acusações para a captura de Nicolás Maduro fixadas em alguns tópicos, como lideração e conspiração de organizações criminosas, narcoterrorismo, conspiração de importação de cocaína para os Estados Unidos e também a posse e conspiração de armas e dispositivos explosivos. Essa foi a justificativa do governo americano em realizar a operação militar que, segundo o próprio Donald Trump, foi muito bem executada, a Operação Resolução Absoluta. Mas durante a coletiva de imprensa, Trump falou sobre isso no início e depois começou a comentar a respeito de tomar conta das usinas de petróleo. Trazemos aqui o contexto de que a Venezuela tem aí praticamente a maior reserva de petróleo do mundo, são cerca de 302 bilhões de barris. Esses números são atualizados em 2018, não há, né, um novo número. Só que como que fica isso agora? Essas petroleiras já podem ser comandadas pelos Estados Unidos? Existe algum precedente jurídico legal que deixe, que permita que essa ação aconteça, ou vai ser mais uma ação à moda Trump, digamos assim? Olha, nós já temos a Chevron lá trabalhando, já tem uma autorização do governo americano, a Chevron já estava lá explorando petróleo, inclusive exportando para os Estados Unidos. Durante o cerco naval, a Chevron era uma das poucas que podia passar o petroleiro ali que carregava petróleo explorado pela Chevron, era um dos poucos que podia passar pelo cerco e se encaminhar para os Estados Unidos. Então, entendo que eh, não haverá qualquer permissão ou conversas, talvez alguma negociação com outras empresas que estejam lá na Venezuela, como, por exemplo, empresas chinesas, mas pelo discurso de Trump ontem, o que ficou muito claro é o seguinte: as grandes empresas de petróleo norte-americanas, como acabei de dizer, a Chevron e a própria ExxonMobil, entre outras, como a ConocoPhillips também, essas empresas terão carta branca, em primeiro lugar, para investir na Venezuela e terá ali, segundo Trump, uma proteção para que elas investam e reestruture todo o parque petrolífero venezuelano. Vamos lembrar que a PDVSA
a empresa aí venezuelana de exploração de petróleo na Venezuela estava praticamente inoperante, sem técnicos e produzindo muito pouco abaixo da própria capacidade da Venezuela. Embora a Venezuela tenha hoje a maior reserva de petróleo do mundo, a capacidade de exploração da Venezuela estava muito abaixo do que de fato do que de fato em relação ao seu potencial de exploração. Então, acredito que simplesmente haverá aí maiores investimentos, um acordo com o futuro governo venezuelano para que apoie e para que esses investimentos não sejam perdidos, negociações talvez com outras empresas, como as empresas chinesas, mas isso haver ainda, né? Uma coisa que eu acho que talvez não vá ocorrer, mas a gente tem de observar, é que Trump disse ontem para a China, entre aspas, não ficar preocupada em relação à exportação de petróleo para ela, China, né? Porque mais de 70% da receita venezuelana que vem do petróleo vem das importações feitas pela China, né? A China hoje é um maior comprador de petróleo venezuelano. E, portanto, o que vai acontecer, e a China com certeza deve estar muito preocupada com relação a isso, a ver como é que ela vai reagir. Ela até agora fez uma reação protocolar, retórica, enfim, mas o que acaba acontecendo em termos geopolíticos, do ponto de vista de energia, vai ser o seguinte: Trump vai comandar, controlar a torneira do petróleo em relação à China, vis-à-vis o que a China está fazendo hoje em relação ao controle de exportações de terras raras em relação aos Estados Unidos. Então, o que Trump parece querer, e claro, existem Mais uma. várias variáveis, perdão, mas uma delas é o quê? É simplesmente controlar a torneira de petróleo que vai ser exportado para a China. Então, Trump assume aí que é, por sua vez, um controle desse ativo geopolítico importante nos tempos atuais, né, em relação à China. Professor, a gente estava conversando anteriormente sobre a sucessão na Venezuela e agora consegui lembrar de que há alguns dias Trump chegou a dizer que a situação na Venezuela poderia até ser liderada, por exemplo, pelo secretário de Defesa, Pete Hegseth, e também por Marco Rubio, que é secretário de Estado. O senhor acredita que esses dois nomes podem estar envolvidos neste governo de transição e eles têm qualificações para poder fazer isso? Olha, eles até podem, mas o problema é o seguinte: eles não vão ter legitimidade junto ao povo venezuelano para fazer isso. Não sei como é que seria, se eles coordenariam lá dos Estados Unidos pessoal que administrativo na Venezuela. Mas a gente tem que lembrar que para os interesses de Trump, pior do que você colocar alguém que já era oposição, como o caso da Delcy Rodrigues, pior que isso é você entrar de forma inclusive violenta no governo venezuelano, por exemplo, seja lá qual governo, né, solapar a soberania venezuelana ou de um país e dizer que está lá para explorar o petróleo, os recursos daquele país e ficar lá achando que não vai haver, que não vai ter resistência do povo venezuelano, né? Ou seja da oposição, seja de membros hoje que são fiéis ou leais a Maduro, né? Ou que sejam leais a Chaves ou a doutrina Chaves, inclusive, independentemente de quem esteja lá no poder, mas que sejam leais à doutrina chavista. Se isso se configura, vai ser muito difícil para o governo americano em si coordenar ali diversas variáveis que vão surgir, né? Como, por exemplo, tentativas de sabotagem da administração americana junto à Venezuela. E seja pela própria população venezuelana, parte dessa população, ou não, né?
Então, acredito que seja difícil. A gente não está aqui avaliando as competências administrativas deles, mas a questão é outra. Veja, nós temos dois exemplos muito concretos do ponto de vista, da história recente, que os Estados Unidos não conseguiu, que foi um fracasso total. Afeganistão, né, que o próprio Trump, inclusive, já tinha prometido a retirada dos soldados e da parte e dos americanos na administração, em boa parte na administração afegã, e que foi Biden que acabou concretizando isso, enfim, daquela forma que nós vimos totalmente atrapalhada. Ou então um outro exemplo, outros dois exemplos, como é o caso do Iraque em 2003, ou como foi o caso da Líbia. O Iraque, um caos administrativo hoje, e a Líbia, por sua vez, um país totalmente fragmentado, comandado por facções no que se refere à produção, inclusive, de petróleo, né? Então, não acredito que essa forma de governar ou administrar a Venezuela vai ter eficácia ou vai ser prudente. A história recente tem mostrado que isso tem sido um desastre, né? Nós conversamos com Alexandre Coelho, professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Agradeço muito sua participação, professor. Obrigado, meu caro. Tenha um bom dia.